fraternidade, que tenhamos sempre a possibilidade de servir, de sermos úteis, de estarmos juntos, trabalhando no bem, como uma união, como uma comunidade, envolvidos pela fraternidade, pela humildade. Nos abençoe, Pai, e que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Lar Espírita Maria de Nazaré. Que a paz do Mestre Jesus seja em cada coração. Em nome dos tarefeiros, em nome do lar, nós agradecemos a presença de cada um. Muito obrigado por terem vindo e estarem aqui. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, fizeram uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Essas palavras estão no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18. Quem é o maior no reino dos céus? Talvez essa seja uma pergunta bastante intrigante e que talvez a gente já tenha se feito. Quem é o maior? Ou talvez, qual é a condição para participar ou para viver o reino dos céus? Qual é a condição? Como se faz? Como se chega a isso? Talvez se nos perguntassem qual é o maior no reino da terra, quem é o maior no reino da terra ou na terra, talvez essa pergunta seria mais fácil e a gente colocaria uma resposta mais de pronto. E talvez dissesse, bom, o maior na terra talvez sejam os presidentes dos países de primeiro mundo, não são grandes. Talvez o maior na terra sejam os grandes empresários, aqueles que possuem muitas posses. Talvez esses sejam os maiores na terra. Mas no céu, no reino do céu, quem é o maior? E como participar, como viver, como estar lá? Como é isso? Qual é a condição? Kardec nos ajuda a esclarecer essa questão. E ele diz assim, estas máximas, essas palavras de Kardec estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Estas máximas decorrem do princípio de humildade, em razão da humildade, na proporção da humildade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade. Humildade. A razão de humildade que carregamos em nós. Essa é a condição essencial da felicidade. Ora, nós buscamos a felicidade. O reino dos céus não é um reino de felicidade, um reino de amor, um reino de paz, de alegria, de serenidade, um reino de fraternidade. A condição para se participar, para se viver, para viver o reino do céu está na proporção, na razão, no princípio da humildade. E segue mais dizendo o Sr. Kardec. Ele toma uma criança como tipo
como tipo da simplicidade de coração. É um exemplo que ele usa. Será o maior no reino do céu aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, aí ele diz, quem não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Quem tem pretensão a ser superior? Quem tem pretensão a nunca errar? Quem é o ser que sempre acerta, que sempre está certo, que sabe tudo, que é o superior? Senão o orgulhoso e o egoísta. E humildade, diga-se de passagem, e é interessante a gente analisar, não significa exatamente ser um coitadinho. Humildade não significa ser bonzinho, se rebaixar, mas justamente livrar-se do orgulho e do egoísmo. Então a felicidade que nós buscamos está em razão da humildade que carregamos no coração. Ou seja, quanto menos orgulhosos, quanto menos o egoísmo fizer parte da nossa vida, tão mais este reino do céu se faz em nós. O reino do céu está na proporção da humildade que carregamos e que desenvolvemos em nós. O egoísmo e o orgulho acabam atrapalhando isso tudo. Humildade é justamente a ausência de orgulho e egoísmo. Mas como podemos tirar esse egoísmo? Como podemos lidar com isso? Como podemos limpar, mudar o nosso entendimento? É fácil. Se fosse tão simples, talvez a gente não estaria mais aqui. Mas o egoísmo, como diz a doutrina espírita, de todas, está lá na questão 917, de todas as imperfeições humanas, vejam só, de todas as imperfeições humanas, é a mais difícil de ser desenraizada. O egoísmo é a mais difícil, está lá dentro, porque ela deriva da influência da matéria, que o homem ainda muito próximo de sua origem não pode libertar-se. O egoísmo faz parte, ele está enraizado lá dentro, está profundamente enraizado em nosso ser, porque ele faz parte, é a influência da matéria, é a influência do mundo, todo o sistema em que a gente vive concorre para isso. E os Espíritos seguem nos dizendo, tudo concorre para manter essa influência. As leis, a organização social, a educação, é o sistema que nós estamos vivendo, esse sistema materialista, o sistema de consumo, de ter que ser o melhor, de ter que provar constantemente que somos os melhores, concorre para que o egoísmo permaneça em nós. E isto não é difícil de observar. Quem é o melhor? Quem é o maior? Quem é o mais elogiado? Quem é o mais buscado na sociedade? Aquele que tem posses ou aquele que apenas moralmente se faz mais evidente? Quem é mais bajulado? Muitas vezes a gente faz parte disso e não percebe. O quanto o egoísmo ainda faz parte disfarçadamente dentro de nós, em nossas vidas. E todo o sistema que a gente vive concorre para isso. A própria educação, muitas vezes, incentiva a ser o melhor, a produzir mais, as indústrias, comércio, tudo é mais. A gente tem que ser o melhor, tem que ser mais. Mas no reino dos céus, isto é o importante. Isto é o que vai nos trazer a felicidade. E segue os Espíritos dizendo
O egoísmo irá enfraquecer com a predominância da vida moral sobre a vida material. Quando nós entender que o que realmente importa são as questões morais, são os valores morais que Jesus nos trouxe, são esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, esses valores, esses princípios, a humildade, a igualdade, a fraternidade, são esses valores que fazem o ser. Enquanto nós não percebermos isto, nós vamos estar dando lugar ao egoísmo. E o egoísmo é o contrário da felicidade. Vejam a proporção que as coisas tomam. Com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro, levando em conta também de que somos espíritos, que a vida espiritual está aí, e que um dia nós vamos deixar este mundo. Tudo isto concorre para nos elevar, para fazer com que a gente tenha a condição de extirpar o egoísmo de nosso coração. Kardec comenta dizendo: a cura pode ser demorada, e ela não é fácil. Não é fácil não, pois as causas são numerosas, mas não é impossível. É um trabalho que nós podemos fazer. Se chegará a isso, se o mal for atacado pela raiz, isto é, pela educação. Kardec nos aponta a educação como o caminho para extirpar de nós a questão do egoísmo, que é esta chaga que acompanha a humanidade por tanto tempo. Mas ele faz uma advertência: não a educação que tende a criar homens instruídos, não é essa a educação, mas a que tende a fazer homens de bem. Homens de bem. A educação que transforma, que faz a gente pensar, que faz a gente querer se tornar pessoas melhores, mais humildes, mais fraternas. Essa é a educação. Essa é a educação moral. A educação, quando bem entendida, é a chave do progresso moral. Começa por aí. Esse é o começo para a gente conseguir limpar do nosso íntimo, do nosso coração, aquele egoísmo, aquele orgulho que nos prende a esse mundo material e nos causa tantos sofrimentos na vida. Não é uma tarefa tão simples, mas é o começo. E este é o grande trabalho da nossa vida. Esse é o grande propósito da nossa vida. Tudo o resto está baseado nesse princípio. Nós vamos desempenhar a fraternidade, a igualdade, à medida que nós, tão mais eficientemente, e as nossas relações se tornarão tão mais fáceis, quanto mais humildade conseguirmos desenvolver em nosso coração. Não fica mais fácil trabalhar com uma pessoa mais humilde, mais tranquila, mais amena, que não defende com unhas e dentes o seu ponto de vista. Não é mais fácil conviver com uma pessoa que é mais flexível. Como às vezes é difícil a gente conviver com pessoas que tudo é para si, com arrogância, que não aceita a opinião de ninguém. Vejam como muda a percepção quando a gente leva em conta a necessidade de se melhorar, de se modificar, de fazer com que nos tornemos pessoas melhores. E isso começa pela educação, mas pela educação moral. É um trabalho lento, demorado, mas se a gente levar isso em conta todos os dias, fizer essa reflexão, esse movimento em nós mesmos, nós podemos transformar a nossa vida e o mundo onde nós vivemos. Isso começa em cada um. É pessoal.
Mas um dia teve um começo, uma hora teve uma necessidade. Nós podemos criar a nossa condição de vida, nós podemos fazer uma vida melhor, uma vida complicada. Depende de nós. Há pessoas, o Sr. Rossando Klinge, ele é um orador espírita e atual, já devem ter visto alguma palestra dele na internet, tem bastante. Ele fala de 3 tipos de pessoas, ele é psicólogo, ele fala de 3 tipos de pessoas na sociedade, falando em psicologia. As pessoas que pensam que têm problemas, né? Elas pensam que têm problema, não é que exatamente tenham um problema, mas pensam que têm e vivem naquilo. Tem pessoas que realmente têm problemas, realmente têm um problema, mesmo uma doença, uma situação difícil, uma questão financeira, uma desarmonia no lar, um desentendimento, uma questão de saúde, desemprego, pessoas que realmente têm problemas. Talvez a gente esteja enfrentando nesse momento muitos problemas delicados. E é fato, isso acontece. Mas ele diz também que há um tipo diferente de pessoas. Ele diz que existe um tipo de pessoa que é o problema. E aí que a gente se pergunta, uma pessoa que é o problema, nada está bom, ninguém é bom o suficiente, tudo está errado, não importa onde esteja, não tem sossego. Como é? E essa pessoa sofre muito, muito mais do que a gente imagina às vezes. Às vezes a gente critica, mas a pessoa também está sofrendo por não compreender, por não conseguir às vezes lidar com isso. Essa é a questão que nós precisamos rever pela educação. Rever os nossos hábitos, aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos interagindo com as outras pessoas. Que tipo de pessoas nós somos? Que tem um problema, que pensa que tem um problema, ou que é um problema? E isso se reflete em toda a nossa volta, nossa família, nosso emprego, na sociedade, onde quer que a gente esteja. Mas onde está a causa disto? Da onde vem essa insatisfação, esse tumulto que a gente carrega muitas vezes em si? No fundo de tudo isso, existe um egoísmo, existe um orgulho, que precisa ser limpo, desenraizado, mudado, para que a humildade floresça, transformando o ser humano num ser mais amável, mais humano. Isso é trabalhoso, isso é trabalho. Quando a gente compreender isso e perceber, e começar a colocar em prática na nossa vida, ela transforma todo o ambiente em que nós estamos vivendo. É isso que Kardec quer mostrar, é isso que Jesus está trazendo para nós. Humilhar-se não quer dizer jogar-se para baixo de uma mesa e dizer que não é nada. Não é nesse sentido. Isso se reveste num orgulho também, que muitas vezes, por orgulho, a gente faz isso. Para não dar o braço a torcer, a gente tortura, e se tortura. Esse rebaixar-se, esse humilhar-se, é justamente limpar do coração, ou limpar o nosso coração dessas velhas chagas que já vêm lá do fundo, que fazem parte, infelizmente, ainda da humanidade. Como diz Kardec, é trabalhoso? É trabalhoso. A cura se fará e poderá ser demorada. Mas é no momento que a gente
desperta a nossa consciência, que a gente revê os nossos atos, o nosso procedimento na vida, que a gente começa a pensar diferente, que a gente começa a analisar tudo que a gente faz com calma, sem medo de se enfrentar. Só aí a gente começa a mudar. Todos têm sofrimentos, todos têm problemas, todos têm suas pendengas na vida. Isso é fato. Mas se a gente viver numa comunidade, numa fraternidade, se ajudando, não sendo o problema, não se tornando, fica mais fácil. Fica mais fácil. Nós vivemos um período de transição no planeta Terra, que já começou antes mesmo do surgimento da doutrina espírita. É um período de transição. Kardec descreve toda essa questão no livro A Gênese. O livro A Gênese também faz parte da codificação espírita. E no final deste livro, que foi o último livro que ele escreveu, ele fala sobre essa transição planetária, desse movimento transformador, desse movimento que vai modificar o ambiente ou os seres, que vai mudar, passar a Terra de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Um mundo melhor, um mundo mais feliz, onde os problemas, doenças, fome já não se fazem sentir tão intensamente. Mas essa mudança, muitas vezes, ela é mal compreendida. Muitas vezes se pensa que é o planeta que vai entrar em movimento, em erupção, vulcões, terremotos e coisas assim. Mas não é. É um movimento de mudanças de ideias, de conceitos, de valores. É isso que vai transformar o mundo onde nós vivemos. Não são os movimentos do planeta em si, mas o movimento íntimo que nós, através da mudança de ideias, de 1, de 2, de 10, de 1000, da grande maioria, é que vai mudando o ambiente onde a gente vive. Esse reino dos céus que Jesus fala não é um lugar circunscrito no universo, mas é um estado de espírito, de felicidade, de amor, de plenitude que nós criamos em nós mesmos, à medida que nós limpemos o nosso coração do egoísmo, do orgulho e deixemos a humildade florescer. É trabalhoso? É. Num primeiro momento é. É o grande trabalho da nossa vida? É. O grande trabalho da nossa vida. Produz os seus frutos? Produz muitos frutos. Porque uma pessoa feliz leva a felicidade onde quer que esteja. Uma pessoa triste, onde quer que esteja, vai levar a tristeza. Nós queremos um mundo feliz, nós precisamos fazer primeiro em nós, para que o entorno também se torne. É o exemplo, é o trabalho em nós, produzindo os seus frutos. E pelos seus frutos os conhecereis. Não é assim que se lê na Bíblia? Pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos nós estamos deixando? Que frutos nós estamos produzindo? Que exemplo, que pessoa somos nós? Que pessoa somos nós? Que Deus nos ilumine a mente, nos ilumine o coração, nos dê coragem e força para nos olhar a nós mesmos, enfrentar os nossos medos e com muita fé e esperança ter a coragem de arrancar
todas aquelas coisas que não servem mais, que não condizem mais com este mundo que está por vir, com o ser melhor que nós podemos nos fazer. Que Deus nos dê essa força, essa humildade. Não nos faltará o apoio da espiritualidade. Todo aquele que realmente quer e busca tem o amparo da espiritualidade. Façamos nós a nossa parte, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.